Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial. Caro cidadão, seja bem-vindo ao Radiografia Judicial. O Tribunal Supremo agendou para a próxima segunda-feira, 26 de maio, a 7ª sessão de julgamento do processo número 38/2022, que tem como arguidos os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Durante a última sessão de julgamento, a juíza relatora do processo, doutora Anabela Valente, adiantou que, caso a CIF continue ausente nas próximas sessões, será julgada a revelia. Com o despacho de pronúncia, se entra em fase de julgamento, porquanto estão verificados todos os pressupostos para a submissão dos arguidos a esta fase, sendo definitiva a matéria de facto fixada, já que não há recurso, somos de entendimento que se poderá efetuar o julgamento da CIF, na sua ausência, conforme dispõe o artigo 382, número 3, a linha B, na versão dada pela Lei número 14/22, de 25 de maio, na medida em que a ausência se verifica no decorrer desta fase, que é a fase de julgamento. Informou que a CIF será notificada por meio de um edital publicado nos órgãos de comunicação social. Ordeno que seja notificada por edito a arguida CIF, nos termos do artigo 380, número 3 e seguintes, do nosso Código de Processo Penal angolano. Citação por éditos e com os devidos anúncios. Para julgamento, fica agendada a data de 26 de maio de 2025, às 10 horas. O defensor oficioso de CIF, caso queira, durante este período, poderá consultar os autos, se ainda não tiver feito. Poderá consultar neste prazo, uma vez que retomaremos a sessão dia 26 de maio, às 10 horas. Na audiência, o chefe do Departamento Jurídico e Intercâmbio do IGAP, Ulica Bravante, negou que o Instituto detém 60% das participações no capital social da CIF, contrariando informações anteriormente veiculadas pela defesa dos arguidos no processo. Lembrar que os arguidos são acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Noutro capítulo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial manifestou preocupação com a falta de estabelecimentos para a prestação de assistência aos menores em conflito com a lei. Mais dados com o jornalista Faustino Manuel. As declarações foram proferidas pelo vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Carlos Cavoquila, no dia 13 de maio, na abertura da Conferência Nacional sobre Justiça Juvenil, em que discursou em representação do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. João Leonardo. O também juiz conselheiro do Tribunal Supremo sublinhou que os menores devem ser acolhidos em estabelecimentos de reeducação ou de internamento com o propósito de promover a sua ressocialização imediata de acordo com as suas idades. Os tribunais têm também a competência de acompanhar a execução das medidas aplicadas por eles. O quadro atual nem sempre permite a observância deste binômio. Para além de intervenções muito esparsas das comissões tutelares de menores, registramos muita apreensão, a ausência de estabelecimentos para a prestação de assistência aos menores em conflito com a lei, o que constitui, na verdade, o principal calcanhar daqueles para a concretização deste binômio. O vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Carlos Cavoquila, referiu ainda que a ausência de infraestruturas específicas constitui o principal obstáculo à aplicação efetiva das medidas tutelares de proteção, assistência e educação dos menores. Os tribunais aplicam as medidas, mas não encontramos depois disso os estabelecimentos de reeducação de menores. Eles devem estar em estabelecimentos de reeducação, estabelecimentos de internamento para tratar da ressocialização imediata das crianças em função das suas idades. A Procuradora-Geral Adjunta da República, doutora Cuco Elizabeth Coche, em representação do Procurador-Geral da República, considerou o ato uma oportunidade para reforçar
os alicerces de uma justiça que proteja e eduque os menores, respeitando os princípios consagrados na Constituição da República de Angola. Esta missão exige de nós rigor jurídico e, sobretudo, sensibilidade no tratamento dos casos submetidos à nossa apreciação, cujo potencial merece ser resgatado, não apenas com medidas de prevenção criminal, mas também de caráter educativo. Desde a necessidade de proteção à correção do comportamento de uma criança em conflito com a lei. Daí resulta que a justiça juvenil não seja responsabilidade exclusiva dos tribunais. Assim, são vários os desafios que se colocam para o alcance deste desiderato, com destaque para a necessidade da aprovação de um novo pacote legislativo para a justiça juvenil, harmonizando aos princípios constitucionais e internacionais sobre a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Angola, doutora Cristina Brugiolo, afirmou que o país está a avançar na implementação dos seus compromissos no domínio da proteção da criança. Ao longo deste meio século, e apesar dos desafios, Angola tem dado passos claros, que a nível legislativo como de políticas que demonstram o seu compromisso com os direitos da criança. Angola foi dos primeiros países do mundo a ratificar a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990. O país reconhece na Constituição a criança como absoluta prioridade e passa a reconhecê-la também como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, detentora de todos os direitos humanos reconhecidos aos adultos e que sejam aplicáveis à sua idade, além dos seus direitos especiais, decorrentes do próprio processo de desenvolvimento em que se encontra. Já o vice-governador para o setor político e social, Dr. Manuel Gonçalves, em representação do governador Luís Nunes, ao dar as boas-vindas aos participantes, expressou o desejo de que Luanda, como capital, sente de forma particular a urgência de garantir que nenhuma criança fique para trás. Luanda, como capital do país e centro dinâmico de crescimento populacional, sente de forma particular a urgência de garantir que nenhuma criança fique para trás. Precisamos de sistemas judiciais mais sensíveis, políticas públicas integradas e, sobretudo, de uma sociedade civil ativa e comprometida com a defesa do supremo interesse da criança. Palavras do vice-governador para o setor político e social da província de Luanda, Manuel Gonçalves, que assistiu à Conferência Nacional sobre Justiça Juvenil, promovida pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. O Conselho Superior da Magistratura Judicial realizou no último dia 13 a Conferência Nacional sobre Justiça Juvenil e a Assembleia Nacional aprovou na última semana nas comissões de especialidade o relatório parecer conjunto da proposta de alteração da Lei Orgânica do Tribunal Supremo. O documento obteve 22 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A proposta, que visa rever a Lei nº 2/22 de 17 de março, já havia sido aprovada na generalidade no passado dia 23 de abril, durante a 6ª reunião plenária extraordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura, com 178 votos favoráveis e nenhum voto contra ou abstenções. O objetivo central da proposta é adequar a estrutura e o funcionamento do Tribunal Supremo à nova realidade do sistema judiciário nacional, conforme previsto na Lei nº 2/15 de 2 de fevereiro, que estabelece a organização e funcionamento dos tribunais da jurisdição comum e que foi posteriormente aperfeiçoada pela Lei nº 29/22 de 29 de agosto. O relatório destaca a importância do parecer e ajustes pontuais à Lei nº 2/22, de forma a garantir a sua conformidade com os atuais modelos organizacionais e operacionais do sistema de justiça, reforçando assim a eficiência e a resposta institucional do Tribunal Supremo. Com a aprovação nas comissões de especialidade, o diploma segue agora para a votação final global nesta quinta-feira. Noutro desenvolvimento, o Tribunal de Comarca de Luanda tem agendado para os dias 12 e 20 de junho, no Palácio Dona Ana Joaquina, o início do julgamento de 2 processos sobre mineração de criptomoedas. O primeiro processo, registrado sob o número 0242/25, tramita na 3ª secção da Sala Criminal,
tem como arguido um cidadão de nacionalidade chinesa e está agendado para o dia 12 de junho. Já o segundo processo decorre na 4ª secção da Sala Criminal, está sob o registro número 0524/25, conta com 52 arguidos, sendo um cidadão angolano e 51 cidadãos de nacionalidade chinesa acusados da prática do crime de exploração ilícita de jogos, jogos fraudulentos e mineração de criptomoedas. Nesta altura temos 5 casos de criptomoedas prontos para serem introduzidos em juízo. Destes 5 casos, um deles foi para a instrução contraditória, porque é sabido que nos termos da Lei Processual Penal há a faculdade de se requerer a instrução contraditória. Desses 5 crimes, um foi para a instrução contraditória. Os outros, neste caso 4, dentro dos próximos dias, conhecerão a fase judicial. Isto quer dizer, conheceremos a fase de julgamento para então concluirmos processualmente com a decisão de cada um destes casos. Se quisermos resumir, diríamos que vamos conhecer os primeiros casos de criptomoedas julgados em audiência de tribunal. Juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, Dr. João Bessa. Estatística processual. A produtividade dos tribunais em números no seu Radiografia Judicial. Agora já estamos na estatística processual porque a Câmara Criminal do Tribunal Supremo julgou de novembro de 2024 a abril de 2025 35 processos. O realce recai para os recursos de apelação, recurso contencioso de impugnação de ato administrativo, revisão da eficiência do ato administrativo, revisão e confirmação de sentença estrangeira. Já a Câmara do Trabalho julgou no mês de abril 9 processos, com destaque para recurso de revista, recurso de agravo e recurso de apelação. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. Caro cidadão, sabe quem pode intentar uma ação de insolvência em tribunal? O juiz de direito, Dr. Kerson Cristóvão, responde. A ação de insolvência ela pode ser intentada pelo próprio devedor, não é? O Ministério Público também, naquelas situações em que o Ministério Público tem interesse ou que a situação em concreto vai levantar questões de interesse geral na perspectiva da coletividade. E também os próprios credores, ou seja, aqueles que são titulares das dívidas dos devedores. E deste modo estamos a colocar um ponto final à presente edição do Radiografia Judicial. Prometemos voltar na próxima semana neste espaço e nesta sintonia. Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial.